Mensagem do dia 2 de abril de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Em meio às profundas transformações que estão ocorrendo no planeta Terra neste período, é fundamental que procuremos manter o nosso equilíbrio emocional frente à diversidade de situações que se apresentam, seja no contexto familiar, seja no contexto maior da sociedade na qual estamos inseridos. Isso porque, em momentos de tensão, no qual o medo se apresenta em primeiro lugar, devido ao instinto natural de sobrevivência, muitos são os que se desesperam e, nesta condição, não conseguem agir com discernimento e sabedoria, pois atuam no modo reativo, o que auxilia a propagar o medo e o desequilíbrio entre aqueles que não estiverem atentos e vigilantes, protegendo a si mesmo da presença da energia do medo em seu campo mental e emocional. Na medida em que o planeta Terra, ao seguir o seu processo evolutivo, se alinha com frequências de energia que caracterizam a etapa de regeneração para a qual ela se destina, diversas situações existentes nos grupamentos sociais que não estão alinhadas com a diretriz da liberdade, da igualdade e da fraternidade serão desarticuladas, pois não encontrarão aqui neste planeta condições de existir. Desta forma, podemos observar que a raiz das situações sombrias que observamos em nossa sociedade encontra-se nas regiões sombrias do nosso eu, as quais não concedemos permissão para serem iluminadas pela luz do amor incondicional. Assim sendo, por consequência dos aspectos sombrios que cultivamos de modo inconsciente em nosso interior, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade e outros mais, surgem as situações em sociedade nas quais estas energias, e não o amor fraterno, se manifestam. Neste momento, todos os filhos da Terra estão sendo convocados a colocar atenção em si mesmo, de modo a identificar quais aspectos sombrios carrega consigo, para que possam transmutá-los em luz e amor, a partir da manifestação da sua vontade consciente. Muitos são os que já ouviram o chamado e estão buscando a cada dia dispensar mais atenção a si mesmo e a maneira pela qual tem transitado por este mundo, enquanto outros ainda dormem o sono da inconsciência. Para aqueles que têm resistido a este chamado, que alegam não compreender o que está acontecendo e, por força de sua vontade inconsciente, desejam continuar cultivando os valores que o planeta Terra não mais abrigará, são justamente aqueles nos quais percebemos a presença da instabilidade emocional, da inquietude, do desconforto generalizado, e são os mesmos que se colocam na condição de alvos fáceis para as ondas de desequilíbrio que campeiam pela Terra neste momento. Observamos hoje a presença de inúmeras situações dolorosas ocorrendo no seio familiar, nos ambientes profissionais e na sociedade como um todo, de maneira que muitos são influenciados emocionalmente pelo relato das histórias que chegam ao seu conhecimento
e por conta disso acabam permitindo que frequências mais baixas de energia influenciem o seu campo mental, emocional e espiritual. Por essa razão, mais do que nunca, devemos ter muito cuidado ao receber as notícias que nos chegam pelas redes sociais ou até mesmo por alguém que nos traz a notícia profundamente impactado por ela. É necessário respirar fundo no momento no qual recebemos a notícia, buscando o nosso centro de equilíbrio interior, acessando o nosso contato com o nosso eu divino, que é a nossa poção mais sábia e amorosa, para que possamos receber a notícia sem nos deixar influenciar profundamente por ela e sem ampliar, de modo negativo, o seu real sentido dentro do contexto de transição pelo qual estamos passando todos nós. Este é o momento no qual a luz encontra a sombra, e todos nós sabemos que no lugar onde a luz chega, por menor que seja a sua fonte, a escuridão se desfaz. Não há como voltar para a condição de antes, por isso é importante nos acompanharmos com amor e não aceitarmos quando a nossa mente nos diz que não podemos entender estas coisas, que nos falta conhecimento, preparo e coisas desse tipo. Pois se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque já tem condições de receber o seu teor, pois não existe acaso no universo. A questão agora é perguntar-se por que você não quer ouvir algumas coisas e tomar consciência de outras, porque isso sim diz respeito à sua vontade soberana. Fato é que o grande momento chegou para todos. Todos os filhos da terra foram convidados a participar deste momento de modo consciente. Contudo, muitos optaram por permanecer vivendo de modo inconsciente, fechados em um ciclo de medo e sofrimento. Estes são os casos que devemos respeitar simplesmente, pois essa decisão é pessoal e intransferível. Ninguém poderá fazê-la pelo outro, por mais que o ame e considere. Ouvimos o Mestre Jesus falar que muitos foram chamados e poucos escolhidos. Hoje temos condições de compreender que todos são chamados e poucos escolhem atender ao chamado. Poucos fazem esta escolha consciente. Desta forma, façamos hoje e a cada dia a nossa escolha consciente por cultivar dentro de nós as virtudes divinas que nos capacitarão a fazer a travessia deste período com equilíbrio, calma, paciência e, sobretudo, com amor em nossos corações. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que vem ao nosso encontro neste momento. Identificar em quais caminhos encontraremos o amor. Somos irmãos.